Nós estamos na Feira do Livro. Gente, e para falar a verdade, eu nunca vi tanto talento. Toda hora eu descubro um talento aqui. E não foi diferente aqui com a Nil Nunes. Olha o nome dela, Nil Nunes. Estou com o livro dela nas mãos, que se chama Comunicação Sem Máscara. E mal eu abri, já me encantei com tanto conteúdo maravilhoso. Seja bem-vindo, Nil Nunes, ao Salto Quântico Podcast. Seja bem-vinda, tá? Então, assim, começando, eu já queria que você falasse de você, assim, bem rapidamente, para a gente saber, para o interlocutor saber com quem estamos aqui. Eu sou Nil Nunes, eu sou pedagoga de formação, eu sou escritora de 11 livros, então Comunicação Sem Máscaras é o 11º livro. Eu sou estrategista de comunicação e oratória, sou palestrante, sou a host do podcast Pod Nil e também atuo na área do jornalismo político. Eu percebi que você era uma pessoa experiente, especialista em comunicação, porque o seu livro aqui está dizendo tudo. Então aqui, abrindo seu índice aqui, que está maravilhoso, tem coisas aqui que eu queria que você descrevesse sobre, por exemplo, a importância de diálogos eficazes nas interações sociais. Porque assim, a gente sabe que a fala, ela é uma ferramenta que ela gera o bem-estar, o mal-estar, a má interpretação. Então eu queria que você falasse como é que se administra essa arte de falar. Eu gostei da sua pergunta, porque as pessoas têm em mente que a comunicação é só o que sai da nossa boca. Mas a comunicação ela é um combo de coisas, é um conjunto de coisas. Então o nosso corpo fala, nosso corpo é muito fofoqueiro, então ele vai entregar a gente. As nossas mãos falam, a nossa expressão facial também comunica. E a comunicação, ela precisa ser olhada com maior atenção. Por quê? Você é responsável em transmitir aquela mensagem. E a responsabilidade do ouvinte entender o que você falou é de quem comunica. E muitas vezes a gente quer colocar no outro, fulano não entende nada. Então, a gente precisa olhar para a nossa comunicação com atenção, a gente precisa aprender sobre comunicação e a gente precisa aprimorar. Então, no livro Comunicação Sem Máscaras, eu trago essa importância da gente se ouvir. Então, antes de falar, eu preciso me ouvir. Como eu estou falando? Como está a minha entonação de voz? Como que está o meu corpo quando eu falo? Como é que está a altura da minha voz? Eu falo muito alto, eu falo muito baixo? E como é que estão as minhas conversações com o outro? Como é que eu me comunico? E claro que é o tema central do livro, eu sou de verdade ou eu sou um personagem com máscaras? Então isso é algo que a gente precisa pensar todos os dias. Porque se você se comunica e você não está sendo você, você está correndo um grande perigo de ser mal interpretado. Cara, você fala bem demais. Às vezes, ficar conversando com você, a gente já vai aprendendo sobre essa arte maravilhosa de comunicar, né? Agora, tem uma prática que eu acho que ela é a geradora de todos os mal-estares, das brigas, sabe, das mágoas, que é a falta de assertividade. Que eu entendo que é eu não saber comunicar o que eu quero do outro. Eu falo, mas eu não falo o que eu quero. Eu vou, rodeio. Então, assim, isso é fundamental, eu acho, né? O que você tem a falar sobre assertividade? A assertividade vai ser um dos pontos cruciais da nossa comunicação. Algumas pessoas são muito prolixas. Falam e não dizem nada. Falam e não chega ao objetivo central. Então, essa falta de assertividade vai gerar um mal-estar, como você disse, e vai fazer com que o outro não entenda a mensagem que você está transmitindo. E ser assertivo não é ser agressivo. Porque as pessoas pensam que ser assertivo é fazer com que o outro engula aquilo que você está dizendo de qualquer forma. Na assertividade, em algumas situações, não quer dizer que a sua palavra vai ser sempre a última. Você precisa também ter essa empatia de entender que o outro tem a opinião dele.
e que você vai ter a sua. Isso tem que acontecer de uma forma respeitosa. O que acontece com as brigas, as confusões, os conflitos, é porque a pessoa quer dizer que esse livro é da capa roxa e o outro quer dizer que é amarela. E aí fica, é roxo, é amarelo, é roxo, é amarelo. Eu acho que é roxo, eu acho que é amarelo. Eu respeito a sua opinião e assim a gente segue em frente. Puxa vida, cara, eu me encontrei aqui nesse papo, que papo legal, que coisa. Aqui, a gente está exatamente na clareza, né, que você disse. A clareza que fala aqui é autêntica, né? Mas assim, há ainda uma palavra aqui muito usada na comunicação e nos relacionamentos, que eu quero que você fale sobre ela, que se chama posicionamento. O que é posicionamento? Gostei da sua pergunta. O posicionamento, ele é você mostrar para as pessoas qual é a sua marca. Então, quando a gente pensa na Coca-Cola, todo mundo sabe quem é. Quando a gente pensa no Guaraná Antártica, todo mundo sabe quem é. Mas não é por conta do Guaraná Antártica que a Coca deixou de existir ou vice-versa. Então, o posicionamento, ele tem que fazer parte da sua vida, principalmente da sua atuação profissional. É por meio dele que você vai defender seus valores, seus princípios, aquilo que você acredita, aquilo que você não acredita, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E o posicionamento, ele vai mostrar para o outro quem é você verdadeiramente, para que o outro te entenda e te respeita. Então, assim, muitas pessoas estão vivendo de uma forma que elas preferem desagradar a si para agradar o outro. E o posicionamento, ele tem que fazer isso. Você tem que ser claro com você tem que ser fiel aos seus princípios e você tem que agradar a si antes de agradar o outro para se posicionar na vida. Por isso que o seu livro está maravilhoso, porque você está tratando assim das premissas básicas da comunicação certeira, né? E assim, eu queria que você pontuasse assim, 1, 2, 3, 4, 5, assim, pontuasse qual é o segredo da oratória eficaz e de resultado que prende e transforma. Tem um ponto que, quando eu falo da oratória, a maioria das pessoas que falam de oratória não prestam atenção. Primeiro ponto, autoconhecimento. Para você falar bem, para você ter essa fala assertiva e autêntica, você tem que se conhecer. Segundo ponto, você tem que ter autoconfiança. Muitas vezes as pessoas acreditam em você, mas você não acredita no seu potencial. Então você tem que acreditar na mensagem que você vai transmitir, no poder da sua voz. Tem um terceiro ponto, que é a questão da leitura, que para mim é um dos principais. Para você falar bem, você tem que se tornar um leitor assíduo. Você tem que frequentar ambientes como esse que nós estamos, que é uma feira do livro. Porque quem lê bem vai ampliar o seu vocabulário. Você vai ter mais argumentos, você vai ter mais oportunidades para ter uma comunicação persuasiva. E você vai parar de passar vergonha. Por quê? Tem gente que quando abre a boca, ela não sabe conversar, ela não tem opinião sobre assuntos, porque ela não tem bagagem, ela não tem conhecimento. E querendo você ou não, esse conhecimento você vai adquirir através da leitura. Então, para falar bem, você precisa ser um leitor assíduo. E é claro que o quarto ponto é treinar essa oratória. Treinar a sua dicção, fazer exercícios vocais, articular bastante a sua boca, fugir da fala robotizada e acreditar em você. Poxa, olha, eu adorei, sabe? Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu vou ficar muito honrada de divulgar o seu livro. O seu livro é maravilhoso. Muito obrigada.